Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Hoje nós estamos vivendo, hoje em dia, estamos vivendo um momento de muitas dificuldades sociais. A falta de respeito aos mais velhos, a falta de respeito aos pais, o cuidado dos pais com os filhos tem gerado e criado muitos problemas sociais. E a morte de muitos adolescentes se deve à desobediência. Vamos observar as instruções que a palavra de Deus traz sobre este tema. Desobediência tem consequências terríveis. A pior delas é a morte. Vamos então observar. Diz assim o texto sagrado: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Jesus está fazendo a citação da lei que Moisés havia colocado perante Israel na formação da nação. E ele está fazendo a citação do texto. E o texto diz: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou quem falar mal do seu pai ou da sua mãe deverá ser punido com a morte. Dura essa lei, não é? Mas o propósito dela era construir uma nação onde houvesse respeito e onde a educação fosse aprimorada dentro do temor e do amor ao Senhor. Observe o segundo texto que nós vamos trazer agora para que você possa conscientizar. Principalmente você que é jovem, olha as consequências como são duras. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. O que ele está colocando aqui exatamente? Uma coisa que a juventude não está fazendo hoje: prestar atenção nos conselhos dos pais, tanto o pai quanto a mãe. Infelizmente, por causa da desobediência também dos pais, que hoje não valorizam o lar, seja pai, mãe e filhos. Muitas das vezes o homem está pensando apenas nos seus prazeres, outras vezes a mulher que está pensando só nos seus prazeres, não pensa nas consequências de uma separação, e muitos nem mesmo se casam, vão tendo filhos de qualquer forma. E estas crianças vão crescendo sem orientação, sem um padrão moral, ético, e que possa lhes formar um caráter digno de instrução, de sabedoria, de paz, de moral. E isso é desastroso para a vida da juventude. Por isso nós temos tantos jovens hoje na corrupção, roubando, matando, usando droga, desrespeitando o pai, morando na rua, fazendo toda sorte de males. A culpa nem sempre é deles. Muitas das vezes os pais são os responsáveis. E em outras ocasiões também o governo, que vai criando leis, desfavorecendo a educação do filho nos moldes divinos, introduzindo uma outra educação que não agrada a Deus e ao mesmo tempo traz todos esses desastres. Observemos agora o que diz o livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Loucura aqui não é a pessoa sair jogando pedra nos outros. É exatamente aquele filho que não observa os conselhos dos pais. Aquele filho que despreza tudo. Aquela conduta irresponsável e totalmente fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor, que é a obediência. Isto traz tristeza para a mãe e muita consequência na vida dele e para sempre no lar. Observemos também que há um outro texto que é muito forte. Observe bem, Êxodo 21, verso 15. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Isso aqui é uma lei tão forte, tão pesada, que traz exatamente a ideia de que a preocupação de Deus era causar um temor nos jovens, adolescentes e nas crianças,
para que elas pudessem aprender a respeitar os seus pais, ouvir os conselhos dos seus pais e ter uma formação ética, moral no seu caráter, que dessem a ele as condições de ser bons cidadãos. E isto ia construir uma sociedade forte, uma sociedade sólida e uma sociedade que fosse abençoada por Deus. As consequências de um ato de desobediência, muitas das vezes, é a morte. Meu conselho: honra o teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão prolongados na terra. Seja atencioso com a palavra de Deus. Talvez você nunca pegou na Bíblia para ler, mas é importante você voltar os olhos para a palavra de Deus, porque ela tem resposta para todas as suas ansiedades. Estou dizendo isso aos jovens e adolescentes. Seja sábio, busque no Senhor os conselhos práticos e você vai ver que encontrará a verdadeira felicidade que você tanto almeja. Amém? Vamos orar. Senhor, Tu sabes como que estamos vivendo neste mundo. A nossa sociedade, ó Deus, perdeu o rumo do Senhor, desprezou as Tuas leis, os Teus estatutos, desprezou a Tua palavra. A juventude enveredou por um caminho tortuoso, onde tudo é permitido, onde tudo é válido, onde todos os desafios têm como propósito trazer a edificação deles. Mas, na verdade, o caminho do homem geralmente termina na morte. O caminho do Senhor é perfeito e conduz à vida. Por isso eu te peço que os ouvintes desta mensagem possam parar e ir à Tua palavra e buscar nela o conhecimento para a sua edificação espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém.